Boa noite, pessoal. Vou começar a aula de hoje, então. Pessoal, aula passada a gente estava falando sobre conjuntos finitos, né? Só lembrando, a gente definiu um conjunto como sendo finito se ou ele é vazio ou ele tem uma abjeção com intervalos de números naturais do tipo IN. Então, ou o conjunto é finito se o conjunto é vazio, ou existe uma abjeção. F de N para o conjunto X, onde esse N é aquele conjunto de 1 até N. É o intervalo de números naturais de 1 até N, certo? Essa abjeção, a gente diz que é uma contagem dos elementos de X. Na verdade, esse número N vai ser o número de elementos do conjunto X, né? Então, a ideia aqui, se eu tiver um conjunto, por exemplo, com 5 elementos, ou 4 elementos aqui, eu consigo uma abjeção aí, com esse intervalo 1, 2, 3, 4. É como se eu estivesse realmente contando aí os elementos de X um por um, né? Eu posso começar contando esse aqui, por exemplo. Esse é meu elemento x1, esse é o meu elemento x2, esse é o x3, esse é o x4. Quando eu faço essa contagem, o que eu estou fazendo, na verdade, é uma abjeção aí desse conjunto de 1 até 4 com os elementos aqui do x. Estou associando o 1 com esse elemento, o 2 com esse daqui, o 3 com este e o 4 com esse. Claro que tem várias formas diferentes que a gente pode contar os elementos de um conjunto, né? Uma coisa que a gente não provou ainda é que esse número n do intervalo, ele não pode mudar. Eu não posso ter uma abjeção aí do conjunto com I4 e com o conjunto I6, por exemplo. Tá? O número é sempre o mesmo. A gente vai provar isso agora, que essa noção de número de elementos de um conjunto finito, ela está bem definida. Tá? Para isso, a gente vai usar o lema que a gente provou na aula passada, que é o seguinte. A gente provou que não existe nenhuma abjeção entre o IN com o subconjunto próprio. E um subconjunto próprio, quer dizer, é um conjunto que está contido no IN, mas não é todo o IN. Está contido, mas é diferente. Volta aqui, e o IN aqui. E tem que ter algum elemento aqui que está no IN e não está no conjunto A. Então, nessas condições, não pode ter uma abjeção aí entre esses dois conjuntos. Bom, a gente provou esse lema já, né? Foi uma demonstração por indução. Tá, então a gente vai usar isso daí para mostrar que é um... Eu deixei como exercício esse corolário, né? Que na verdade não vale só para os conjuntos IN, vale para qualquer conjunto finito. Se o conjunto for finito, não vai ter uma abjeção entre o conjunto e um subconjunto próprio dele. Como eu falei, a ideia é trabalhar com composições de funções, tá? Bom, e agora sim a gente consegue mostrar que o número de elementos de um conjunto finito, ele está bem definido, tá? Quer dizer, se eu tiver uma abjeção aí do conjunto X com IN e outra abjeção com o conjunto IM, então esses números N e M têm que ser iguais. Alguma ideia aí como é que a gente prova isso?
Olha, esse teorema está falando que eu não posso contar os elementos de um conjunto. E uma hora dá 5 e outra hora dá 10. Tem que ser sempre a mesma quantidade, né? Bom, a demonstração desse teorema, na verdade, é quase consequência imediata do lema da aula passada. A gente mostrou que não existe bijeção entre o IN e o subconjunto próprio dele, certo? Olha só. Vamos fazer a demonstração por absurdo. Vamos supor que existam duas bijeções aí, FG com N diferente do N. Uma bijeção F de N para X e uma bijeção G de M para X também. Bom, se o M é diferente do N, ou ele vai ser maior, ou ele vai ser menor do que o N, certo? É aquela propriedade da tricotomia, da relação, da ordenação dos números naturais. Ou um número é igual ao outro, ou ele é maior, ou ele é menor do que ele. Tá? Então, digamos que ele seja um número, que o N seja menor que o M. Tá? O outro caso é a mesma coisa. Então, deixa eu só fazer um desenho para ver o que a gente tem até agora. Tinha uma bijeção aí de N para X. Uma função aqui, f que é bijetória. E uma outra bijeção de M para X. Então, a função f é bijetória, a função g é bijetória. A ideia, como eu falei antes, é usar a história que o conjunto do tipo IN não tem bijeção com o subconjunto próprio dele, certo? Então, nesse caso aqui, se o IM for menor, se o M for menor que o N, que eu posso falar dos conjuntos IN e M? Qual que está contido em qual? Que o IM está contido no IN. Isso. O IM está contido no IN, né? Na Isso. verdade, ele é um subconjunto próprio do IN. Ele é um subconjunto que não é todo ele, né? Por exemplo, se eu tiver sei lá, o M valendo 4 e o N valendo 10, meu IM seria 1, 2, 3, 4 e o IN 1, 2, até chegar no 10. Então esse aqui é um conjunto, subconjunto desse daqui, e não é todo ele, né? Então é um subconjunto próprio. Tá, vocês conseguem ver a contradição aí já? Sim, talvez pelo lema que a gente demonstrou na aula passada. Uhum. Tá, no lema a gente Se, não podia ter se, uma bijeção entre um conjunto. se- e um conjunto próprio. Uhum. Tá, qual que é a bijeção que a gente tem aí? Vocês conseguem ver uma bijeção entre N e M?
Olha só, a função f é bijetora, não é? A função g também é bijetora. Se ela é bijetora, quer dizer que ela tem uma função inversa, que também é bijetora. A inversa de uma função bijetora é bijetora também. O que acontece quando a gente faz uma composição de duas bijeções? Continua bijetora. Também é bijetora, né? Então, essa composição aqui, que é a g menos 1 composta com a f, é uma bijeção entre o IM e o IM. E isso a gente sabe que não pode acontecer, né? Porque contraria o lema da aula passada. Não existem bijeções entre o IM e um subconjunto próprio dele. Na verdade, a gente queria o inverso, né? IM... Não, tudo bem. IM é subconjunto próprio de IM. Então, essa função composta aqui, g menos 1 composta com f, que sai de IM e chega em M, isso contraria o lema, né? Porque o IM é um subconjunto próprio de IM. Ou é o contrário? É o contrário. Ah, tá. Bom, O mas... IM é menor. Ah, tá. O IM é um subconjunto próprio de IM. Mas tudo bem, aqui não faz diferença, tá? Porque se eu tenho uma abjeção aqui do IN para o IN, eu sempre tenho a abjeção inversa, né? Posso pensar na inversa aqui, que ainda é uma abjeção. Então, a ordem aí não importa. Qual que seria a função inversa disso daqui? Como é que ficaria essa função? Olha, olhando aqui no desenho. Teria que ser uma função daqui para cá, né? Ela teria que fazer a composição da G com a inversa da F. Então, na verdade, seria a F é menos 1 composta com a G. Okay? Então, a inversa da G menos 1 com a F fica F menos 1 da G. A gente pode pensar nisso até assim, olha. Quando eu faço a inversão aqui, é como se eu fizesse a inversão de cada uma dessas funções, só que eu tenho que mudar a ordem da composição. Isso aqui fica assim. Fica a inversa da função f, composta com a inversa disso daqui. Inversa da inversa. Que é a mesma coisa aqui. A inversa da f, a inversa da g. Invertendo de novo, a gente tem a função g. Então agora é uma função que sai desse conjunto e vem para este. Ainda é abjeção, né? Então, tanto faz ali a ordem que a gente pegar. Se tem uma abjeção desse conjunto para esse, tem a abjeção inversa. Então, olha, esse teorema é importante porque ele garante que quando a gente fala do número de elementos de um conjunto finito, é um número realmente bem definido, não tem ambiguidade aí nessa contagem de elementos. Muito bem, vamos ver o próximo resultado aqui.
Bom, isso aqui é meio óbvio já. Se eu tiver um conjunto finito e tiver uma bijeção de outro conjunto com esse conjunto finito, os dois têm que ser finitos e têm o mesmo número de elementos, né? Só escrever aqui esse teorema. Bom, a demonstração, a escrita eu vou deixar como exercício, mas a ideia é bem simples. Você tem um conjunto finito aqui. Não vazio. Eu falo não vazio porque fica difícil a gente definir uma função com domínio no conjunto vazio, né? Não tem como definir uma função aí. Do conjunto vazio. Existe uma bijeção aqui de x para um conjunto y, então o y também é um conjunto finito. Bom, não só ele é finito, como o número de elementos do conjunto y e do x tem que ser a mesma. Tava Késia e cantando e tudo. Alguém sabe como que demonstra esse resultado aí? É só usar a definição, tá, pessoal? O que significa dizer que o x é um conjunto finito, não vazio? Possui N elementos. Tá. Isso, mas a definição formal é... Ah, tá. Só um pouquinho. Uhum. Eu lembro que era vazio e o outro, a segunda condição lá, não lembro bem certo. Ou o conjunto é vazio, Ou um ou outro. isso, ou ele tem uma bijeção com o conjunto IN, né? Existe uma função bijetora aí do conjunto de 1, 2 até N para o conjunto X. É uma função contagem aí. O N é um elemento, seria o número de elementos aí do conjunto X. Então, olha, tudo bem, essa função G é bijetora. Eu estou supondo que tem uma bijeção de X para Y, tá? E daí? O que a gente pode fazer agora? Essa também é a bijeção. Tem uma bijeção daqui para cá, outra daqui para cá. Que eu posso falar sobre a composição aqui. Também bijetora. Também é bijetora. Então tem uma bijeção aqui do IN com o conjunto Y. Logo, o Y também é finito. É finito e quantos elementos ele tem? O IN, né? O N. IN. Uhum. Então ele tem N elementos. Porque tem uma bijeção com IN. É bem simples, né? É só uma composição de duas bijeções aí. Joia. Aqui a gente vai mostrar um fato que parece óbvio, só que para demonstrar não é tão imediato. A gente vai mostrar que todo subconjunto de um conjunto finito é finito também. Além disso, o número de elementos de um subconjunto não passa o conjunto maior, né? Então, é o seguinte. É uma demonstração por indução isso aqui.
Eu quero mostrar que todo subconjunto de um conjunto finito é finito. O caso vazio é meio imediato, porque se ele é conjunto vazio, qualquer subconjunto dele tem que ser vazio também, os dois têm 0 elementos. Então, vou pensar que tem um conjunto finito aí com n elementos. Então, se eu tenho um conjunto finito, qualquer subconjunto desse conjunto vai ser finito também. E tem no máximo n elementos. Tudo bem? Bom, isso aqui é uma demonstração por indução, tá? A indução é sobre o número de elementos aí do conjunto. Bom, vamos lá. Se a gente pegar o n igual a 1, será que esse teorema é verdadeiro? Peguei um conjunto com um elemento. Quantos elementos pode ter os subconjuntos dele? Um. Um ou Ou vazio, né? vazio, isso. Ou zero, né? Então, nesse caso, como o y está contido em x, o y ou vai ser o conjunto vazio ou o próprio conjunto x. Nesse caso aqui, ele tem 0 elemento, né? Tem nenhum elemento. E aqui tem um elemento. Então, pronto, aqui acabou. O número de elementos aí realmente não vai ultrapassar o do conjunto x. Então, vamos agora no passo de indução. Supor que esse resultado vale para n e provar para n mais 1. Então tá, a gente quer provar para n mais 1. Então eu vou pegar um conjunto com n mais 1 elementos, um subconjunto dele, e a gente quer mostrar que esse subconjunto tem no máximo n mais 1 elementos. Ok? Então eu peguei esse conjunto com n mais 1 elementos. Eu vou chamar os elementos dele de x1, x2, x3, assim por diante, até xn, xn mais 1. Então esse aqui é o meu conjunto x. Então, deixa eu lembrar aqui. Ah, tá. A gente tem que dividir em dois casos aqui. A gente vai provar primeiro os casos aí onde o conjunto x é o intervalo IN e depois a gente prova o caso geral, tá? Deixa eu voltar aqui.
Então, voltando. Então, a gente vai mostrar aqui o caso quando x é do tipo IN. Esse intervalo aqui. 1, 2, 3, até N. Como eu falei, é uma demonstração por indução para N igual a 1. Isso é óbvio, né? Para N igual a 1, o conjunto x tem que ser só o conjunto que tem o número 1. Os subconjuntos possíveis aqui são o vazio e o próprio conjunto 1, os dois são finitos e tem no máximo um elemento. Então, aqui está pronto. Então, supondo que vale para n, a gente vai provar para n mais 1. Então tá, o que a gente está supondo é que todo subconjunto de n tem no máximo n elementos. A gente quer provar para n mais 1. Então, a gente vai pegar um subconjunto de in mais 1 e mostrar que ele tem que ter no máximo n mais 1 elementos. Certo? Então, vou pegar um subconjunto aí. Y contido em in mais 1. Esse conjunto de n mais 1. 1, 2, 3. Até n e o n mais 1. Esse conjunto y aqui, ele está contido nesse conjunto maior, certo? Bom, pode acontecer desse y aqui, ele conter o n mais 1, o n mais 1 pertence a y, ou pode ser que não, né? Vamos pensar. Pode pensar nesse caso aqui. Digamos que o n mais 1 não seja um elemento de y. Então, digamos que o y esteja, sei lá, seja isso daqui. Se o n mais 1 não pertence a y, e eu sei que o y está contido no in mais 1, o que eu posso falar do y em relação ao conjunto in? Olha, ele está contido no in mais 1. Está contido também? Está contido, né? Porque o único, se ele está contido no conjunto de 1 até o n mais 1, e eu sei que esse último elemento não faz parte do conjunto, quer dizer que ele Então tem é que estar IN? no máximo até n, né? Então ele é um subconjunto de n. Beleza. Agora a gente vai usar a nossa hipótese de indução. A nossa hipótese é que para o conjunto IN é válido o teorema. Então qualquer subconjunto dele tem que ter no máximo N. n elementos. Qualquer subconjunto de n é finito e tem no máximo n elementos. Beleza. E o outro caso? E se o n mais 1 for um elemento do y? Como é que a gente faz? Então, digamos que o y seja uma coisa assim. Aqui está meu conjunto n mais 1 e o y, sei lá. Isso daqui.
Olha, nesse caso a gente vai dividir o conjunto Y em duas partes. Eu não posso escrever ele assim, como o N mais 1, mais essa coisa que sobrou? Uhum. Posso, né? Posso escrever ele com o conjunto Z, união com N mais 1. E esse conjunto Z aqui, ele é um subconjunto do conjunto IN, né? Ele vai no máximo até o N. Então, o que eu posso falar do conjunto Z? Pela hipótese de indução? Isso. Uhum. Que ele é finito. Isso, ele é finito e tem no máximo N. N elementos. Isso aí. Tá, então eu sei isso para o Z. Mas eu quero mostrar que, na verdade, é o Y, né? O Y ele tem que ter no máximo N mais 1 elementos. Como é que a gente pode fazer isso? Olha, deixa eu só fazer um desenho para ver o que a gente tem por enquanto. Eu sei que meu conjunto Z ele é finito e tem no máximo N elementos, então tem que ter uma bijeção dele com um conjunto aí do tipo, sei lá, IM, com M menor ou igual a N. E o Y é esse conjunto aqui, mais o número N mais 1. Bijeção com o que a gente consegue do conjunto Y? Essa bijeção aqui do IM vai só para o conjunto Z, tá? Esses elementos aqui. Tem mais um sobrando. O que eu tenho que fazer aqui? Para ampliar essa bijeção, para incluir esse último elemento. Tem que ter mais um elemento em M. Isso, tem que colocar mais um, né? Tem que colocar o próximo aqui. Olha, então eu sei que meu M é menor ou igual que N, então eu vou colocar o próximo, tá? Tem essa bijeção aqui, desses elementos. Bijeção, estou sobrando ninguém. Então se eu colocar um último elemento aqui, M mais 1, e fizer a correspondência aqui do M mais 1 com N mais 1, essa função não vai continuar sendo bijetora desse conjunto aqui para esse? Sim. Vai, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é expandindo essa função, estendendo ela. Essa função estava definida aqui do conjunto IM para Z, e a gente estendeu tanto o domínio quanto o contradomínio da função f. Eu estou criando, na verdade, uma função nova, tá? Uma função do tipo g, que sai do IM mais 1, e vai no conjunto y. O que faz essa função? Ela é a própria função f aqui no conjunto z, certo? Peraí. O F está indo do IM para o Z, né? Uhum, isso. Tá, peraí. Vai ser a F. Uhum. Quando que vai ser f? Se for só os elementos ali de M. Isso, então, vai ser a própria função f quando x for um elemento do IM. E se não for?
deve ser o outro elemento. Isso. Então, quando eu pegar o M Tipo, mais vai ser M mais 1, um, caso contrário. M mais 1, caso contrário, né? No caso, quando x for o M mais 1. Então, eu estou definindo essa função g por partes, tá? Eu só estou estendendo a função f aí para englobar mais essa flecha. Então, pronto. Isso daí continua sendo uma abjeção. Entre im mais 1 e o conjunto y. Quer dizer, o conjunto y ele vai ter no máximo... conjuntos ele tinha no máximo m elementos, né? M que é menor ou igual que m. Então, o y vai ter no máximo m mais 1, que é menor ou igual que n mais 1 elementos. Então, pronto. Isso prova essa parte da demonstração. A gente mostrou, então, para o caso onde o conjunto eram esses intervalos IM, né? Então, qualquer subconjunto aí de M é finito e tem no máximo M elementos. Agora falta mostrar um caso geral, um conjunto finito de forma geral. Bom, caso geral a gente vai acabar caindo nesses intervalos também, tá? Então, relembrando o que a gente quer mostrar. A gente tem um conjunto finito aí com N elementos. A gente está pegando um subconjunto dele. A gente quer mostrar que esse subconjunto também é finito e tem no máximo N elementos. Ok? Vou fazer um desenho de novo. Aqui está meu conjunto X, aqui está meu conjunto Y. Tá, pessoal, igual antes. O caso onde o X é o conjunto vazio não tem graça, né? Porque nesse caso o Y teria que ser vazio também. Aí a gente já sabe que os dois têm 0 elemento. Aí não tem nada para fazer. Então, suponha que os dois são conjuntos não vazios. O que a gente pode fazer agora? Para tentar cair no caso anterior, onde a gente tinha intervalos. Relembrando a definição, o que significa dizer que o X é um conjunto finito não vazio? Que existe objeção entre N. Uhum. Isso. Tem uma abjeção entre algum intervalo do tipo IN, né? 1, 2, Para 3. N elementos com X. Isso. Então tem essa função objetora aí, f de n para x. Bom, deixa eu até apagar esses números aqui para facilitar para mim depois. Beleza. Então, qual que é a ideia aqui? Eu tenho esse subconjunto do conjunto x. Eu vou pegar a imagem inversa desse conjunto aqui pela função f. Quer dizer, cada ponto y aqui, eu vou associar com a imagem inversa dele. Existe um único, para cada elemento y aqui, do conjunto y, existe um único elemento do conjunto n, tal que f desse elemento é igual a y, certo? Então a gente está voltando a função f aí, em relação a esse conjunto. Isso a gente diz que é a imagem inversa de y. Vai dar um subconjunto aqui de E. Tá? Vou chamar de A. Então, só para ficar claro. Esse conjunto A, quem que é? É imagem inversa da função f em relação ao conjunto y. Quer dizer,
são todos os elementos aqui do conjunto IN, tais que f de x pertence a y. Ok? Então, só para dar um exemplo aqui. Pegar o conjunto I5. 1, 2, 3, 4, 5. E um conjunto com 5 elementos. A, B, C, D e E. Então, tem 5 elementos aqui, né? A gente tem uma abjeção entre esses dois conjuntos. Essa função, por exemplo, é bijetória. E eu estou pegando um subconjunto aí de x. Digamos, esse subconjunto aqui. Qual que é a imagem inversa desse conjunto y pela função f? Dois, três, cinco. Isso mesmo. Então, olha, o número que vai no D é o 2. No C é o 3. E no E é o 5. Né? Então, a gente está pegando justamente esses elementos aqui. Isso a gente diz que é a imagem inversa, então, do conjunto y pela função f. É um conjunto, tá? Ok. Beleza, a gente fez isso daí. Então, olha, essa imagem inversa aqui de y, pela função f, é um subconjunto de IN, ok? O que a gente sabe dos subconjuntos de IN? Pelo primeiro caso. Peraí. Que é subconjunto próprio? Então, olha, vamos lembrar Não, o que a gente está falando. que é isso. Eu acho que é o que? Finito. Isso. O Finito. teorema que a gente quer mostrar é que todo subconjunto de um conjunto finito também é finito e tem no máximo n elementos, né? Não passa do número de elementos do conjunto maior. A gente já provou isso para os intervalos. E a gente está provando o caso geral agora. Então, para os intervalos, a gente sabe que todo subconjunto deles também é finito, e nesse caso vai ter no máximo n elementos. Ok? Então, veja bem, se esse conjunto A ele é finito e tem no máximo n elementos, quer dizer que eu tenho uma bijeção dele com quem? Com algum intervalo também, né? Do tipo, sei lá, IM. Um M menor ou igual que N. O A não pode ter um número de elementos maior do que o IN, né? Ele vai ter no máximo N elementos. Então tem essa bijeção aqui de M para A. Vocês conseguem ver agora uma bijeção de M para Y? O que acontece se a gente fizer a composição aqui da F com a G? Não vai ter uma bijeção aqui desse conjunto. Esse conjunto vai ser elevado nesse. Esse conjunto aqui, quando a gente aplicar a função F, vem nesse daqui. Então não tem uma bijeção aí do IM para Y?
olha, essa função g de m para é bijetora. O que acontece se eu faço a f composta com a g? Bijetor. A f composta com a g, olha, ela sai do conjunto IM, e o contradomínio agora, eu não vou considerar todo o conjunto X, tá? Eu quero que o contradomínio seja Y. É bijetora também, né? É claro que as duas funções aqui são injetoras, então a composição é injetora. E é sobrejetora porque a imagem aqui eu escolhi de forma que seja igual o contradomínio. A imagem da função g com a f é o próprio conjunto y, né? Então, é uma abjeção. Então pronto, a gente tem uma contagem aí dos elementos de y. Então o y ele tem exatamente m elementos que não passa o número de n. Tudo bem, pessoal? Olha, nessa parte aqui da disciplina é muito a ideia de fazer composição de funções, tá? Da forma mais conveniente. Tem muitas ideias novas aí. A gente faz a função, faz a inversa dela, compõe com alguma coisa, para fazer as coisas encaixarem. Indução. Indução que a gente usa direto. Bem, alguma dúvida aí nessa demonstração? Bom, tá escrito bonitinho aqui na apostila, tá? Tá, esse próximo resultado também é um daqueles fatos que a gente acha que é óbvio, mas tem que fazer a demonstração, né? Se eu tenho dois conjuntos finitos, então a união deles ainda vai ser finita. E se os dois conjuntos não tiverem interseção, né, forem conjuntos disjuntos, então o número de elementos da união vai ser a soma dos números dos dois. Olha, tem um conjunto finito aqui com n elementos, o outro com m elementos, e eles não têm elementos em comum. São conjuntos disjuntos. Então aqui a gente pode falar da união deles. A união vai ser um conjunto finito e tem n mais m elementos. Demonstração igual antes, pessoal. Tem que fazer colocar as funções aí, fazer a composição adequada, enfim. Alguma ideia como é que a gente faz essa demonstração? Vamos lá. O que significa dizer que o x é finito com n elementos?
Quer dizer que tem uma bijeção com o conjunto IN, né? N. Tem uma bijeção aí entre IN e o conjunto X, chama de F, ok? Então, cada elemento aqui, 1, 2, até N está sendo levado num ponto X1, X2, Xn. Agora o Y. O Y ele tem M elementos, né? Então tem uma bijeção aí, chamada de G, entre o conjunto Y e esse conjunto IM. Y1, Y2, YN. E daí? O que a gente faz agora? Olha, eu preciso de uma bijeção dessa união aqui. Com o conjunto IN mais N, tá? Então, o conjunto 1, 2, 3, até N, N mais 1. Como é que eu consigo uma bijeção agora desse conjunto para essa união aqui? Alguma ideia? Olha, a gente tem que usar as funções que a gente já tem, né? A função f, por exemplo. Olha, a função f ela já está levando o número 1 aqui no elemento do x, o 2 no outro elemento do x, e assim por diante. Então, vamos continuar usando essa mesma regra que a gente já tem para a função f. Eu vou levar o número 1 aqui no x1, o número 2 no x2, o número 3 no x3, o número n no xn. Tem essa primeira parte da bijeção, ok? E agora? Olha, estou tentando montar uma função bijetora aqui. H do IN mais N com o x união Y, tá? Uma função bijetora aqui. De N mais N em x união Y. Os primeiros elementos aqui eu já sei como relacionar. Do 1 até o N eu vou levar no conjunto X pela regra da função f. Quer dizer, o H de x vai ser quem? De 1 até n, eu só estou repetindo a mesma regra da função f, certo? Vai ser a própria função f para o x aqui entre 1 e n. Falta a segunda parte, né? Quando o x aqui está entre n mais 1 e n mais n. Como é que vai ser a regra aqui? Olha, a ideia seria usar a função g. O problema é que a g ela está definida aqui de 1 até n. E aqui não é mais 1 até n, é n mais 1. Tem que... Uhum. Só não sei como escrever isso, mas tem que tirar o que está se repetindo, né? Tem que tirar esse n, né? Esse n aqui. Então, olha, o que a gente pode fazer é o seguinte. Eu vou pegar esse número x aqui e tirar o número n. Porque daí dá certo, né? Olha, se eu vou aplicar, por exemplo, quanto que vai ser o h de n mais 2?
Tá nessa primeira regra ou na segunda? Segundo. Na segunda. Então, na segunda regra seria o G desse número aqui, N mais 2, tirando o N, que dá o G de 2. Então, a gente vai aplicar a regra aqui no 2. Então, pronto, né? Já deu certo. Essa é a definição da função bijetor H. Aí falta verificar que essa função ela é injetora, é sobrejetora, mas é meio óbvio, né? É claro que ela é injetora, porque se eu pegar números diferentes aqui, os elementos são diferentes. A função f e a função g são injetoras e o conjunto x e y eles não têm interseção, então não vai ter perigo de cruzar imagens. E ela é sobrejetora também, né? Os primeiros elementos aqui são levados em todos os elementos do conjunto x e os últimos são levados em todos os elementos do conjunto y. Então pronto, tem uma abjeção aí da união com o intervalo IM mais N. Então, olha, aqui para montar a abjeção a gente teve que pensar um pouquinho mais, né? Teve que tentar associar a regra da função f com a regra da função g e teve que fazer esse ajuste aqui para não ter problema. Porque se a gente fizesse simplesmente a primeira tentativa seria uma coisa assim. Se a gente definisse a função h como a função f, no primeiro caso aqui quando x está entre 1 e n, e a função g no outro caso, entre 1 e n. Aqui não daria, né? Porque estaria repetindo aí elementos aí, os primeiros elementos. Eu não sei se eu uso a função f ou a função g. Se eu trocasse aqui n mais 1 e aqui m mais 1, teria problema também, né? Melhor, n mais m. Porque a função g ela não está definida nesse intervalo. O domínio da função g vai de 1 até m. Ela não vai de m mais 1, de n mais 1 até n mais m. Então a gente precisava corrigir essa questão do domínio da função. Já está adequado. Mas é isso aí. Uma pergunta aqui sobre essa demonstração. Pessoal, eu não estou fazendo todos os detalhes, tá? Porque não dá tempo de ficar reescrevendo tudo. Mas de qualquer jeito tem aí na apostila, para vocês darem uma olhada com mais calma depois. Bom, pessoal, a gente está falando de conjuntos finitos, por enquanto, em geral. No caso, quando a gente fala de subconjuntos de números naturais, tem uma outra forma da gente verificar se o conjunto é finito ou não, que é vendo se ele é um conjunto limitado. Tá? A gente vai mostrar daqui a pouco que, para subconjuntos de números naturais, vale o seguinte. Vou pegar um subconjunto aqui de n. Esse conjunto é finito. C e somente C. Esse conjunto é limitado. Então, a gente não definiu ainda o que é um conjunto limitado, né? Vamos definir isso daí. A gente só vai definir isso primeiro para subconjuntos de números naturais. Daqui a pouco a gente vai falar de números reais também, aí tem uma definição análoga, mas vamos pensar em naturais primeiro. A gente vai dizer que um subconjunto de números naturais é limitado
se existe algum número natural que é maior que qualquer elemento desse conjunto. Esse número P, a gente diz que é uma cota superior aí para o conjunto X, tá? Bom, vamos ver uns exemplos aqui. Por exemplo, pegar o conjunto aqui, digamos, esse conjunto aqui, o conjunto dos divisores de 12. Esse conjunto é limitado ou não? Sim. Qual que seria uma cota superior para esse conjunto? 12. O 12, por exemplo, né? Esse conjunto aqui, quais são os divisores de 12? 2, 3, 2, 3, 4, 6, 12. 12 e 1 também. E 1. Então, beleza. Se eu fizer um desenho aqui. Então, aqui está meu 1, 2, 3, 4, o 6 e o 12. Então, se eu pegar, por exemplo, o número 12, qualquer número dentro desse conjunto é menor ou igual ao 12, né? Então, o 12 é uma cota superior aí do conjunto X. Tem outra cota superior ou não? Acho que não. Se eu pegar o Não 13, sei. o 13 é uma cota superior? Peraí. Dizemos que P é uma cota superior para X. Tá, ele não é porque deu 13 e já não tá no conjunto. Então, mas a cota superior eu não pedi que tivesse, né? É só um número natural. Não precisa estar no conjunto. Se o número tá, se o 12 é uma cota superior, então qualquer número natural maior que o 12 também vai ser, tá? O 13 é uma cota superior, o 14 também, 15, enfim. Qualquer coisa maior que 12 vai ser uma cota superior também. Tá? Então, nesse caso aqui, existe uma cota superior, esse conjunto ele é limitado. Claro que tem conjuntos que não são limitados, né? Se eu pensar, por exemplo, no conjunto dos números pares, 2, 4, 6, e assim por diante. Esse conjunto tem alguma cota superior? Não. Por que não? Se eu pegar um número... Ele é... Hã? Tá, Porque ele pode... é infinito. Ele não é finito. Sim, a gente vai provar isso ainda, tá? O conjunto vai ser limitado se e somente se ele for finito. Mas tá, vamos pensar de uma forma abstrata por enquanto. Digamos que eu peguei um número natural qualquer aí, n. Eu consigo algum elemento aqui desse conjunto que é maior que n? Que satisfaz a propriedade, né? Tem que estar dentro desse Tá. conjunto. N mais 2.
n mais 2. Tá, o problema do n mais 2 é que eu não sei se esse n é par ou ímpar. Né? Se ele for ímpar, por exemplo, for 3, o n mais 2 vai ser 5. Tá. Tá, mas e se você definir que esse n é par? Então, eu quero mostrar que nenhum número natural é cota superior, tá? Então, tem que ser qualquer um. Pode ser par ou ímpar. Você pode demonstrar por casos. Se for par, deve ser arranjar uma coisa. Se for ímpar, pode arranjar outra. Pode ser também. Tá, digamos que ele seja par. Daí. Tem algum elemento aqui que seja maior que ele? Nesse caso seria o n mais 2. Ok, beleza. E se ele for ímpar? Vai ter que ser... Para bater as contas, teria que ser n mais 1. Pode ser também, né? Então, em qualquer caso, qualquer número natural que você pegar, você sempre consegue um número desse conjunto que é maior do que ele. Então, esse conjunto não é limitado. Okay? Um outro jeito que você podia fazer também é, em vez de pegar esses dois casos, pegar o dobro dele, 2n. Aí você já garante que é par, né? E com certeza vai ser maior do que esse daqui. Então, beleza. A gente tem aqui um exemplo, então, de conjunto que é limitado e outro que não é. Não por acaso esse conjunto é finito e esse outro é conjunto infinito. Na verdade, a gente vai mostrar que o conjunto ele é limitado se e somente se ele for finito. Para conjuntos de números naturais, tá? Porque se a gente pensar em números reais, por exemplo, pegar o conjunto, sei lá, um intervalo. Esse intervalo aqui. Ele é limitado, tá? Ele tem uma cota. Aqui é limitado dos dois lados. Para cima tem uma cota superior, para baixo tem uma cota inferior. Todos os números aqui desse intervalo, eles estão entre 1 e 3. Então é um conjunto limitado. Ele é finito? Ou não? Não, ele não é finito, né? Tem infinitos números aqui, reais, entre 1 e 3. Mas agora, por enquanto, a gente está trabalhando com conjuntos de números naturais, tá? Depois a gente vai trabalhar com os números reais. Joia. Vamos voltar aqui então. Isso que a gente mostrou. Bom, essa demonstração é bem simplesinha, tá? A gente vai mostrar que o subconjunto então, de números naturais é finito sem somente ser limitado. A gente vai usar o teorema que a gente demonstrou agora há pouco. Bom, é o teorema daqueles do tipo C e somente C, né? Então tem que mostrar a ida e a volta. Vou começar pela ida. Supondo que o x é finito, a gente tem que encontrar uma cota superior para ele. Vocês conseguem pensar numa cota superior para um conjunto finito?
sei lá, N elementos. Digamos que o X tenha N elementos, então. Uma coisa desse tipo aqui. X1, X2, Xn. Tá, e daí? Eu quero um número natural que seja maior do que todos esses daqui. Como assim? Olha, eu não sei quais são esses números. Todos eles são números naturais, ok? Vocês conseguem pensar num número natural que seja maior do que todos eles? Por exemplo, se os números forem 1, 2 e 5. Qual que seria um número natural maior do que todos eles? Não sei se eu entendi se todos eles. Um 6. Um 6 seria um número maior que todos eles. Sim, aqui fica fácil ver, né? Porque eu sei quem são os elementos. Mas aqui no caso geral, como é que eu poderia definir um número que com certeza eu posso dizer que é maior do que todos eles? Seria um xn mais um? Eu Não pensei posso nisso. falar isso porque não tem uma regra, né, para definir quem que são x1, x2, x3. E pode ser até que não, porque, olha, se a minha contagem for alguma coisa assim, o conjunto aqui é 5, 10, 12, 4. Eu estou fazendo a contagem assim. Esse aqui é meu x1, esse é meu Entendi. x2, meu x3. O próximo elemento pode ser menor do que o outro, né? Eu não sei se essa sequência está crescendo, decrescendo. Pode fazer qualquer coisa. Olha, um jeito de garantir é eu pegar a soma de todos eles. Se eu pegar aqui um número x1 mais x2 mais xn, eu não posso dizer que ele é maior do que o x1? Sim. Por que ele é maior que x1? Você está somando todos. Só por você somar x1 mais x2 já é maior que x1. Sim, tem a definição de um número ser maior do que o outro, né? Um número, n, ele é maior do que o m quando? Se n é sucessor de m. Ou se n Uhum. é igual a m mais 1. Não só Peraí. um, né? Tô Se ele for confundindo, acho. n mais algum número natural, k, Ah, digamos. tá. Isso. Se ele for a soma desse número mais alguma coisa. E é isso que está acontecendo aqui, olha. Ele é maior do que x1 por quê? Porque ele é a soma do x1 mais alguma coisa, mais um número natural. Ele é maior que x2 por quê? Porque ele é o x2 mais alguma coisa. Enfim, ele é maior do que todo mundo. Todo mundo que está aqui. Então, beleza. Aqui, então, esse P é uma cota superior. Para x. Eu só estou falando de cota superior aqui, pessoal, porque os naturais eles são limitados inferiormente pelo 1, tá? Então, não precisa falar de cota inferior ali. Quando a gente falar de números reais, aí sim vai ter cota superior e cota inferior. Mas, por enquanto, só me interessa ser limitado superiormente. Então tá, todo conjunto finito de números naturais é limitado. Agora volta. Como é que eu posso mostrar que todo conjunto limitado é finito? Pensar na definição de novo. O que significa dizer que um conjunto é limitado?
se existe um P Uhum. pertencente aos naturais, Uhum. tal que um elemento x seja menor ou igual a esse P. Isso. Todo elemento x de x é menor que p, né? Menor ou igual. Então tá. Vou fazer o desenho aqui de novo. Então eu tenho esse elemento p aqui. Todos os elementos do conjunto x têm que ser menores ou iguais a esse p. Certo? Então, eu não posso dizer que o meu conjunto X ele não vai estar contido aqui no intervalo IP, vai de 1 até P? Sim. Vai, né? Eu estou pegando um conjunto de números naturais. Todos os elementos deles são números naturais e vão no máximo até P. Então, todo elemento X é elemento de IP. Então, é um subconjunto. E o que a gente sabe dos subconjuntos de IP? A gente acabou de mostrar que todo subconjunto de um conjunto finito é finito. E os intervalos IP, claro que eles são finitos, né? Tem uma abjeção com eles mesmos. Então, x é finito. Porque isso aqui a gente já sabe que é finito. Será que a gente sabe por que esse intervalo IP é finito? Como é que a gente mostra que esse intervalo é finito? A gente consegue uma contagem dos elementos dele? Consegue uma abjeção aí de um intervalo do tipo IN com esse intervalo aqui? Claro que consegue, né? Na verdade não é nem IN, é o próprio IP. Se eu pego essa função identidade aqui, 1 vai no 1, 2 vai no 2, P vai no P, é uma abjeção do IP para o IP, então. Claro que o IP tem P elementos, é um conjunto finito. Meio óbvio, né? Mas é bom reforçar. E a gente mostrou que todo conjunto finito, todo subconjunto de um conjunto finito é finito também. Então aí para conjuntos de números naturais é equivalente dizer que um conjunto é finito e dizer que ele é limitado. Bom, pessoal, só para encerrar aqui a aula, eu vou demonstrar um teorema e um corolário que vai ser importante mais para frente quando a gente falar de cardinalidade de conjuntos, tá? Como que a gente compara a quantidade de elementos de um conjunto para outro. Principalmente para conjuntos infinitos, isso vai ser importante. Só, peraí, eu ia pedir por que o IP é finito? Finito? Então, De onde que a gente tirou isso? a definição de conjunto finito, você lembra o que é? Tá. Entendi. Tá, Ou ele é vazio, ou ele tem uma sim. abjeção com algum conjunto IN, né? No caso, a abjeção vai ser com o próprio conjunto IP. Com esse intervalo aqui, de 1 até P. É a função identidade, né? A gente está relacionando cada elemento aqui com ele Entendi. mesmo. É uma abjeção, então pronto. É o que a gente queria. Então, olha, pessoal, esse próximo teorema aqui, ele vai poder garantir para a gente quando que um conjunto é finito, sabendo que o outro é finito. E a existência de função injetora ou sobrejetora entre eles. Então, o primeiro resultado é o seguinte.
Deixa eu fazer igual tá no apostila aqui. Tá, eu tenho um conjunto finito. Se eu tiver uma função injetora chegando em y, função f saindo de um conjunto x e chegando nesse conjunto y, que eu sei que é finito, então o meu conjunto x tem que ser finito também. Além disso, eu não posso ter mais elementos em x do que eu tenho em y, tá? Então, é isso aí. Se eu tiver um conjunto finito e uma função injetora chegando nesse conjunto, meu conjunto de partida tem que ter menos elementos, ou no máximo a mesma quantidade de elementos ali do que o conjunto de chegada. Então, por exemplo, se eu tiver aqui sei lá, meu conjunto Y tem 4 elementos. E eu tenho um conjunto com 3 elementos. Eu consigo uma função injetora daqui para cá? Sim. Consigo, né? O x no A, o y no B, o z no C. Até ficam sobrando aí elementos. Bom, ela é função injetora, não é sobrejetora, mas tudo bem. Agora, se eu tiver mais elementos aqui, digamos, x, y, z, w, k. Consigo uma função injetora daqui para cá? Não. Não dá, né? Justamente porque tá sobrando gente. Se eu ligar o x no A, o y no C, o z no D, uma hora vai ficar sobrando gente aqui. Eu vou ter que repetir elementos. Tá? Então, se eu tenho uma função injetora, eu sei que esse conjunto é finito. Então, meu conjunto de partida tem que ser finito também e não pode ultrapassar o número de elementos do conjunto y. Tá? Bom, é isso que a gente vai mostrar agora. Bom, de novo, a ideia é trabalhar com composição de funções, tá? Bom, vamos lá. Então, a gente tem um conjunto finito e tem uma função injetora f de x em y. Aqui está meu conjunto x, aqui está meu conjunto y. Uma função injetora. Muito bem. Beleza, eu sei que essa função ela é injetora, ok? Posso dizer que ela é sobrejetora? Não, porque pode ter os mesmos número de elementos.
A princípio eu não É, sei, né? Não sei se ela é sobrejetora ou não. Então, tem elemento a mais em y. sim. Então vamos pensar na imagem dessa função aqui. A imagem da função f aqui. Vou chamar esse conjunto aqui de A, tá? Então A aqui é a imagem da função f, são todos os elementos aqui de y, tal que existe algum elemento em x, com fx igual a y. Beleza. Então, a função de x em y, a princípio, não é sobrejetora. Mas se eu pensar que a função está saindo de x em a, e agora? Então, ela está saindo daqui e está chegando aqui. Ela é sobrejetora? Agora tem que ser, né? Eu estou colocando que o contradomínio dela é justamente a imagem da função, então ela é sobrejetora. A função é sobrejetora. Por hipótese, ela já era injetora. Pegando pontos diferentes aqui, as imagens são diferentes. Então, o que essa função é? É injetora. É sobrejetora. A bijetora. É bijetora. Já. Vamos ver o que a gente tem aqui. Bom, meu conjunto A, ele é um subconjunto do Y, certo? Uhum. O Y é finito. O que a gente sabe sobre subconjuntos de um conjunto finito? Finito também. É finito também. Então, a gente sabe que o Y é finito. O A é um subconjunto de Y, então Y é finito. Joia. O que mais que a gente tem? Olha, a gente tem uma bijeção aqui entre o conjunto A e o conjunto X. O que a gente pode falar do X? E vai ser finito também. Também é finito. A gente mostrou isso antes, né? Se eu tenho uma bijeção aí de um conjunto finito com outro, esse conjunto também ele é finito. Foi qual que é? Essa proposição 3.7. Eu deixei como exercício, mas na verdade eu fiz o desenho ali para vocês, né? Não existe essa bijeção. F de x em A. E o A é finito. Só na linha de cima ali é A infinito. O A, onde? É que ali você Tá. colocou isso. Ah, já, obrigado. Beleza. Então, é bem simples aqui, né? A gente usou só os resultados que a gente tinha provado já antes e fez o truque aqui. Em vez de usar a função que era injetora, a gente modificou o contradomínio para tornar ela bijetora. Ela vai ser bijetora em relação à imagem dela. A gente usou aqui que subconjunto de conjunto finito é finito e bijeção de um conjunto finito com finito também é finito. Beleza? Então, olha, sempre que a gente tiver uma função x em y injetora, isso quer dizer que o número de elementos de x não pode ser maior que o número de elementos de y. Quer dizer, a cardinalidade do conjunto x tem que ser menor ou igual à cardinalidade de y. Cardinalidade, a grosso modo, é o número de elementos do conjunto, tá? Tem uma definição mais precisa aí que a gente vai trabalhar mais para frente. Bom, só aproveitar os últimos minutos aqui para falar de função sobrejetora. Pensando aqui, se eu tiver uma função sobrejetora de x em y, o que eu posso falar sobre o número de elementos deles? Que x possui números. O número de elementos é menor que o número de elementos de y. É o contrário, né?
Na injetora era assim. O de x tem que ser menor ou igual que o de y. Quando tem uma Isso. função sobre injetora, O x tem que ser menor, né? é Maior. maior. Uhum. Tem que ser maior que o de y. Porque olha só, se eu tiver aqui, por exemplo, um conjunto com dois elementos e o y tiver 3, eu consigo uma função sobrejetora de x para y? Não dá, né? Vai ficar sobrando gente aqui. Função, se eu tiver mais elementos no y do que no x, vai sobrar gente. Não tem função sobrejetora aí. Agora, se for o contrário, digamos, o x aqui com 4 elementos e o y com 2, aí sim, né? Agora dá para montar funções aí sobrejetoras. Bom, pessoal, essa demonstração aqui eu acho que eu vou deixar para a próxima aula, mas ela envolve muito a questão de função inversa à direita ou à esquerda, tá? A gente viu lá nas primeiras aulas que se uma função for injetora, ela tem uma função inversa à esquerda e essa função inversa é sobrejetora. E vice-versa. Se a função for sobrejetora, ela tem função inversa à direita e essa função inversa à direita é injetora. Então é isso que a gente vai usar para demonstrar esse teorema aqui. Esse corolário, né? Se tiver uma função sobrejetora de um conjunto finito para outro finito, de um conjunto finito, então o contradomínio tem que ser finito também. Aí vou fazer rapidinho aqui, porque dá 3 linhas. Então, se tiver uma função f de x em y aqui, y finito, implica que o x é finito. Essa é uma função sobrejetora. Então tá. Olha, minha hipótese é que tem uma função sobrejetora de x em y. O que a gente provou sobre funções sobrejetoras em relação a funções inversas? Existe inversa à direita. Isso, existe À uma função direita, inversa à à direita. E essa função inversa à direita, ela é o quê? Injetora. Injetora, exatamente. Então existe uma função g de y para x injetora. Ok. Então, olha, o que a gente sabe? Que o y é finito. Então, tem uma função injetora agora de y para x. O que a gente acabou de mostrar? Se eu tenho uma função injetora de um conjunto finito para outro conjunto, esse conjunto de chegada tem que ser finito também. Foi o teorema que a gente mostrou agora, né? Uhum. E, além disso, o número de elementos desse conjunto não ultrapassa o de y. Bem fácil, né? Foi só a consequência imediata daqueles resultados de função inversa que a gente provou na aula passada. Na aula passada não, né? Lá nas primeiras aulas. Beleza, pessoal? Então, boa noite para todo mundo e até quinta-feira. Boa noite. Até. Tchau, tchau.